Olá, alunos! Meu nome é Ana Cecília Rodrigues, sejam bem-vindos. E hoje falaremos sobre as teorias contemporâneas de aprendizagem. Primeiro vamos refletir, né, pessoal? Quais estratégias eu posso utilizar para ensinar matemática para o meu aluno? E quais as diferenças entre os diversos tipos de estratégias? É importante a gente pensar que a gente tem uma sala de aula heterogênea, com vários alunos que pensam e se desenvolvem de forma diferente. Isso já vai me dar aí vazão para que eu aprenda e entenda essa diversidade de estratégias, para que eu possa utilizar com a minha diversidade de alunos. Mas não só isso, eu também tenho intencionalidades pedagógicas que vão variar de acordo com cada aula, com cada habilidade matemática que eu quero desenvolver. Então as estratégias também, elas vão ser mais apropriadas para determinadas habilidades. Então é importante que nós conheçamos essas estratégias, essas teorias, por conta destes fatores. Mas vamos dar uma olhadinha nessas teorias, né, basicamente nessas teorias contemporâneas sobre a aprendizagem da matemática. Elas focam nos seguintes aspectos, né? Elas enfocam muito em aprendizagem significativa, ou seja, elas buscam conexões entre os conceitos matemáticos e a vida cotidiana desse educando, fazendo com que estabeleça-se conceitos, contextos, relações nesses contextos, e aí é possível que o educando perceba que os conhecimentos eles não são só para serem vivenciados e compreendidos dentro da escola, dentro do ambiente escolar, mas é para eles serem levados para a vida cotidiana desse aluno. E como a gente pode também compreender o mundo através daquilo que a gente aprende na escola. Essa é a grande questão da aprendizagem significativa. Isso vai fazer muito mais sentido para o estudante. Ele vai entender que esse conhecimento é necessário para ele compreender e enxergar o mundo, certo? Um outro aspecto é que essas teorias elas se focam também em aprendizagem colaborativa. Essa habilidade é essencial para que a gente entenda aí questões socioemocionais da relação dos estudantes, para que eles desenvolvam questões socioemocionais e para que eles construam, aprendam a construir soluções de maneira coletiva, respeitando a fala do outro, respeitando o olhar do outro, colocando o seu próprio olhar. Então é fundamental o trabalho em grupo e a promoção dessa aprendizagem colaborativa entre os estudantes. Essas teorias elas têm muito a colaborar com isso também, tá? Promover diversidade e inclusão, ou seja, respeitar as diferenças e as diferentes habilidades que os estudantes têm. Então é muito importante isso porque a gente pode promover ali uma oportunidade dos alunos terem uma discussão entre pares, uma aprendizagem entre pares, né? Às vezes o aluno está com muita dificuldade em um conceito, vem um colega que já compreendeu, explica para ele, consegue auxiliá-lo, ele se sente incluído, né? Sente a sua voz ouvida pelo grupo, pelos pares, então é muito importante. Além do mais, a gente precisa entender que cada um tem uma habilidade melhor desenvolvida, todos temos múltiplas inteligências, a gente vai falar já um pouquinho sobre isso, e que todo mundo faz parte, né? Desse corpo que é a sala de aula, que é a escola, que todos têm a contribuir. Então quando a gente compreende isso, é muito mais fácil que a gente seja mais inclusivo, né? E mais diverso dentro da sala de aula. E por fim, desenvolver as habilidades matemáticas, né? Que é um grande objetivo nosso aqui nessa aula. Então todas essas teorias elas podem colaborar muito para o desenvolvimento dessas habilidades matemáticas. Então vamos falar um pouquinho? A primeira que a gente vai trazer aqui é a sequência FEDAT, para resolução de problemas. É uma estratégia metodológica que auxilia bastante, é um passo a passo, auxilia bastante na resolução de problemas matemáticos e de problemas também variados, tá? E ela é composta por algumas etapas. Vamos dar uma olhadinha nas etapas que são colocadas aqui. A primeira é a etapa da tomada de posição, que seria quando o problema é apresentado, né? Partindo de uma situação mais generalista, esse problema é apresentado. A partir do momento que eu tenho contato com esse problema, eu passo ali para a maturação, que é a próxima etapa. A etapa da maturação é o momento onde eu identifico as variáveis desse problema, compreendo quais são as variáveis desse problema, né? Estabeleço relações entre elas, eu também posso categorizar, eu posso sistematizar essas variáveis. Então é um momento bastante importante, porque a partir da minha apresentação e da minha maturação é que eu vou partir para a solução do meu problema, né? Então vamos botar aqui, ó, solução, onde eu vou colocar um modelo, né? Eu vou trazer uma modelagem desse problema para poder chegar a uma solução, certo? E nesse momento de fazer um modelo, eu vou fazer um esquema, eu vou pensar no meu objetivo, na pergunta que eu quero responder, eu vou trazer as variáveis que eu identifiquei lá no momento da maturação para responder essas perguntas aqui no momento da solução, e vou verificar se esse meu modelo, ele é interessante, ele é aplicável, e vou colocar ele à prova, certo? Então eu vou colocar ele à prova, vou testar esse modelo para ver se ele responde a minha pergunta. Ele não respondendo, eu posso retomar lá, eu posso voltar no início, né? Verificar de novo o problema, verificar se teve alguma variável que eu não percebi no caminho, existem variáveis visíveis e variáveis não visíveis, e pode ser que eu precise ir atrás dessas variáveis não visíveis que sejam importantes para o meu modelo de solução, né? Variáveis que eu preciso ir atrás, que eu preciso pesquisar, então isso é muito importante porque também faz o aluno ser protagonista. Às vezes não está tão explícito no problema, às vezes ele precisa correr atrás dessa variável que está faltando. Então eu posso voltar lá se a minha solução não foi adequada, e se a minha solução foi adequada, aí eu posso fechar aqui, né, a minha sequência fazendo um modelo, né, geral, um modelo geral, representando aí um conceito aprendido com esse problema que me foi apresentado. Então essa é a sequência FEDAT para ajudar a gente na resolução de problemas utilizado em muitos lugares aí, tá? Vamos para uma próxima teoria. A próxima que eu queria falar com vocês é a teoria das inteligências múltiplas. Foi proposta pelo professor e psicólogo Howard Gardner, lá em 1980, né? E ele descreve a existência de 9 tipos diferentes de inteligência. Ou seja, não existe só um tipo de inteligência, né? Tem vários tipos de inteligência. Então você pode ser muito mais desenvolvido, desenvolto em alguns tipos de inteligência do que em outras, né? Mas lembrando que inteligência é sempre algo que pode ser desenvolvido, tá? A gente tem que ter estratégias para desenvolver essas inteligências, mas elas sempre podem ser desenvolvidas. Então, para ele, além da inteligência lógico-matemática, né? Tem a inteligência linguística, certo? A inteligência interpessoal, que é aquela inteligência da minha relação com o outro, né? A minha inteligência de me comunicar com o outro, né? De trabalhar com o outro. Tem a inteligência intrapessoal, que é de autoconhecimento, né? Do quanto eu me coloco ali dentro do ambiente, do quanto eu me conheço, do quanto eu sei os meus limites, né? Os meus potenciais. Tem inteligência corporal sinestésica, né? Referente ao meu corpo, aos meus movimentos, a como eu me desenvolvo com esses movimentos. A espacial, né? Visual e espacial, como eu me coloco, me localizo no ambiente. A musical, né? De habilidades musicais, tanto de instrumentação, canto, né? E etc.
A naturalista, né, relacionada aí à relação do indivíduo com o meio que o cerca, o meio ambiente, né, essa inteligência investigativa, né, para entender os fenômenos. E a existencial, né, essa bastante reflexiva, né, do quanto a gente se entende nesse planeta, né, como seres aqui presentes, tá? Então essas são os 9 tipos aí de inteligência, né, propostos pelo Howard Gardner. E aí quando eu passo a entender que existem diferentes tipos de inteligência, eu entendo também que eu tenho diferentes tipos de alunos na sala que podem ter algumas mais elaboradas do que outras, mas que todas são importantes para o processo de aprendizagem e todas devem ser valorizadas, né? Nenhuma é superior à outra, todas são valorizadas, todas são diferentes e todas trazem uma colaboração para o grupo, uma colaboração para o problema que está sendo apresentado, todo mundo pode contribuir de alguma forma, certo? Próxima teoria, a gente vai falar um pouquinho então da aprendizagem transicional, tá? A aprendizagem transicional ela é muito interessante porque a gente enfrenta muitos desafios, né, muitas mudanças, e ela vem nesse momento de novos desafios, né, de mudanças, de dinamicidade, né, dinamismo das relações humanas, das relações de trabalho, das relações de conhecimento, e ela vem para ser essa transição entre algo já conhecido e algo que a gente precisa conhecer. É uma aprendizagem que se dá nessa transição, né, nessa transposição de conhecimento. E ela tem aí 2 dimensões, tá? A dimensão que é horizontal, ou seja, a dimensão de eu tenho que lidar com o meu entorno, com as questões sociais, pessoais, essa tensão entre essas duas questões, meus interesses pessoais, os interesses sociais em volta dessa minha aprendizagem. Então é uma dimensão horizontal. E tem a dimensão vertical, certo? Que respeita e lida, né, com essas possibilidades e com essas limitações no que diz respeito a nós mesmos e ao outro, né? Onde eu identifico as minhas limitações, onde eu identifico as minhas possibilidades dentro do meu processo de aprendizagem. Então ela faz muito sentido nesse momento onde estão emergindo novas áreas de conhecimento e a gente precisa transpor esses conhecimentos, entender nessa transição como que a gente vai se colocar para que essa aprendizagem ocorra e para que a gente tenha sucesso, né, nessas novas áreas, nesses novos campos de conhecimento, tá bom? A próxima, né, e por fim, né, a educação midiática, que é também aí uma teoria, né, uma estratégia muito fundamental nos dias atuais, porque afinal, né, estamos aí o tempo todo em contato com as tecnologias, né, com a comunicação ativa, ao vivo, em tempo real, e nessa educação midiática trata-se aí desse conjunto de habilidades que a gente precisa para lidar com essas tecnologias, né? É importante que a gente fale sobre isso, né? Os alunos atuais, assim, que estão na escola da educação básica, da formação básica, eles estão vivenciando isso desde sempre, e a gente precisa entender como é que a gente vai inserir isso na nossa rotina de aprendizagem com esses estudantes, como é que a gente pode usar isso a nosso favor, para que eles aprendam e se desenvolvam através dessa ferramenta que é a educação midiática, tá? Então esse conjunto de habilidades, tá, gente, que é o conjunto de habilidades que eles acessam, analisam, criam e participam de maneira crítica desse ambiente informacional e midiático em todos os formatos, dos impressos aos digitais. É muito importante que a escola também seja um momento onde essas reflexões sejam realizadas e sejam feitas, né? Que tipo de conteúdo eu estou produzindo? Que tipo de conteúdo eu estou criando para esse ambiente midiático onde todo mundo está acessando? Então, assim, o que eu quero transmitir com essa criação de conteúdo, né? Qual que é a minha intenção? Então, aqui nós temos, né, algumas habilidades fundamentais que são as habilidades de ler, certo? Ou seja, avaliar criticamente as informações, tanto as produzidas quanto as recebidas, com certeza. A gente precisa avaliar bastante essas informações, entender qual é a intencionalidade por trás delas, né? Nada é neutro, né? A gente precisa entender que tudo tem uma intencionalidade por trás, né? Alguém criou aquela informação, alguém trouxe aquela informação, alguém trouxe aqueles dados. Qual é o objetivo, né, dessa informação trazida? Qual é o objetivo da maneira como essa informação está colocada? Então, ler criticamente essas informações, se questionando e perguntando sobre isso. E escrever, né, como é que a gente produz conhecimento para essa nova geração, como é que a gente produz conhecimento, compartilha esse conhecimento, de que maneira que a gente quer transmitir as nossas ideias, de que maneira a gente quer transmitir aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente gosta de fazer. Então, como que a gente vai passar esse tipo de conhecimento e participar, certo? Ativamente desses meios digitais, impressos, como um cidadão ativo, participativo e crítico, certo? Então é isso que eu tenho para falar para vocês, pessoal. Muito obrigada pela atenção de todos. Desejo bons estudos. Olá, alunos. Meu nome é Ana Cecília Rodrigues e nesta aula falaremos sobre as tendências em educação matemática. Bom, primeiro a gente vai precisar entender por que a gente precisa estudar as tendências, né, em educação matemática. E um primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é que as tendências, elas possibilitam a personalização da educação, né, matemática, no caso, que a gente está trabalhando com isso, né, mas elas possibilitam que a gente personalize as atividades. Então, que a gente atenda mais apropriadamente os interesses mais individuais dos nossos alunos e os objetivos também de aprendizagem que nós temos com esses estudantes, considerando que cada estudante é único e tem um contexto único e histórico por trás também desse contexto. Então, a gente consegue personalizar cada vez mais a nossa aprendizagem, né, com esse estudante. Outra questão é que as tendências, elas incluem muito o uso de ferramentas significativas, a gente vai falar de jogos matemáticos, algumas ferramentas digitais que são mais atuais, entre outras possibilidades, tá, gente? E por fim, elas têm um impacto muito significativo e muito positivo nessa qualidade da educação que nós temos junto com os estudantes, né? E junto com a motivação, gente. A motivação é essencial, né? A gente precisa motivar o nosso estudante. Ele tem que ser ideal, né? O ideal é que seja intrinsecamente motivado, né? Que tenha uma motivação própria, né? Mas a gente também conseguir extrinsecamente motivar esse estudante, né? Motivar ele externamente também, super válido, porque ele vai se envolver muito mais com as atividades, né? Um estudante motivado, ele aprende muito mais do que o estudante que não tem a motivação. Então a gente precisa sempre pensar nesse fator como um fator fundamental para a aprendizagem. Nunca podemos perder esse fator de vista, certo? Então vamos falar um pouquinho aqui, né? De uma tendência que é a etnomatemática, né? Então a gente tem um precursor aí também da etnomatemática no Brasil, o professor Biratan de Ambrosio, né? E ele traz aí muitas questões relacionadas à etnomatemática. Recomendo muito que vocês busquem, estudem mais a respeito, mas a ideia é que ela entende que o conhecimento matemático, ele se origina, principalmente a linguagem matemática, tá, pessoal? Aqui a gente vai falar também bastante de linguagem, que esse conhecimento se origina, se organiza e se difunde
dentro de uma determinada sociedade, né? Então, a matemática, para as pessoas que pesquisam etnomatemática, ela é um conhecimento construído coletivamente, né? Então, tem pessoas, várias pessoas envolvidas na construção desse conhecimento coletivo. Então, a gente tem a linguagem matemática na escola, que a gente conhece, que a gente aprende desde criança. Mas aí a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte, venham aqui comigo, ó. Existe só uma forma da gente aprender matemática? E as pessoas que nunca frequentaram a escola, elas não sabem matemática, né? Então, quem nunca teve acesso ao conhecimento sistematizado da escola, com aquelas equações e com aqueles gráficos que a gente aprende na escola, será que essa pessoa não sabe matemática, né? Será que a matemática, ela é exclusiva da escola? Talvez a linguagem algébrica, né, os símbolos sejam exclusivos, de fato, né, de uma linguagem própria da matemática, precisam ser aprendidos. Mas será que a habilidade matemática, habilidade lógica matemática, de compreensão, de organização, todas aquelas que a gente já citou, né, será que elas são unicamente de quem estuda matemática na escola de maneira formal, né? Então a etnomatemática acredita que não, né? Tem como você saber matemática, claro, ter habilidades matemáticas sem necessariamente estudar a matemática formal da escola, né? A matemática formal da escola é uma maneira de você desenvolver mais ainda essas habilidades, né? Tem um livro aqui que eu coloquei para vocês, né, com uma recomendação extra, que chama Na Vida 10 na Escola Zero. Ela traz justamente essa reflexão, né? Uma pesquisa que foi realizada com pessoas, né, que não estavam necessariamente num ambiente de escola formal, mas que demonstravam saber matemática, né, mesmo não tendo acesso a essa linguagem sistematizada que a gente conhece. Então, recomendo muito que vocês entendam melhor sobre isso e busquem mais conhecimento sobre isso. É muito interessante, tá? Uma outra tendência que eu vou trazer para vocês aqui é a da modelagem matemática, né? A ideia da modelagem matemática é a gente partir de um problema, certo? Um problema que existe. E geralmente esses problemas, eles são interdisciplinares, eles não são necessariamente problemas só matemáticos, mas eles são interdisciplinares. E a gente também utiliza ferramentas matemáticas para resolver. Mas muitas vezes o aluno precisa buscar ferramentas em outras ciências, em outras disciplinas, em outros saberes, o que é muito interessante, né? Faz com que ele mobilize outras habilidades e outros saberes próprios para poder entender aquilo tudo, ou então que busque, né? E aí, como ele se interessa em resolver aquele problema, em modelar uma solução para aquele problema, ele busca conhecimentos que ele não tem, por exemplo, para poder ajudá-lo na resolução desse problema. Então, quando eu modelo a solução para um problema, eu me deparo com um desafio que vai exigir que eu tenha pensamento crítico e analítico, né? O pensamento crítico é aquele que faz com que a gente recepcione as informações da nossa pesquisa de maneira crítica, olhando para aquela informação e pensando se ela é válida para o meu modelo, ou se é uma informação que eu preciso buscar mais detalhes, ou se ela é uma informação que já veio ali mastigada e eu preciso dela mais rudimentar, que vai me trazer dados ali que vão incorporar ainda mais precisão e exatidão para o meu modelo. E eu também preciso ter um pensamento analítico, ou seja, um pensamento de análise para esses dados, né? Olhar para esses dados e entender se eles são importantes e interessantes para o meu modelo, ou se eu preciso uni-los, categorizá-los, juntá-los, ou excluí-los do meu modelo, se eles não são relevantes para o meu modelo, né? Porque muitas vezes, numa situação de modelagem matemática, a gente vai se deparar com muitos dados, muitas descobertas. Será que tudo o que eu descobri vai ser relevante para o meu modelo, né? Então essa é uma pergunta que você faz usando aí pensamento analítico. Um exemplo, certo, de uma questão aí com modelagem matemática é um problema, por exemplo, que envolve a previsão do tempo. Então, quando eu tenho um problema que envolve a previsão do tempo, eu vou ter que ler gráficos, né, de questões aí de previsões, né, anteriores do tempo, vou ter que verificar a tabela de temperatura, né, de umidade do ar, vou ter que ver dados meteorológicos. Vou ter que buscar também, dentro dos fenômenos físicos, químicos, biológicos da ciência, como é que funciona essa questão da previsão do tempo. Então, isso vai envolver uma série de conhecimentos que o estudante vai precisar buscar para modelar essa solução, né? Será que vai chover amanhã? Será que vai chover semana que vem? Será que o mês de março é um mês que chove com frequência, né? Meu pai precisa fazer uma reforma no telhado de casa, né? E aí eu preciso saber qual que é o melhor mês, por exemplo, para ele fazer essa reforma no telhado, porque a casa vai ficar destelhada. Se ela ficar destelhada, no mês que chove muito, pode estragar, por exemplo, né? Algo ali na minha casa. Então, qual é o melhor mês? Como é que eu resolvo esse problema, né? Eu vou buscar dados, diversos dados. Vou buscar dados, por exemplo, posso buscar dados do preço do material de construção, né? Você tem algum mês específico que esse preço está mais alto? Essa é um dado, né? Relevante para uma situação como essa. Posso buscar dados de previsão, né, do tempo, né? Então, como é que vai estar o tempo nesse mês? Como geralmente é o tempo no mês de março? Chove com frequência? Não chove, né? Como é que é o momento aí desse tempo? Eu também posso buscar dados da minha própria família. Como é que é a minha dinâmica familiar no mês de março, né? O quanto vai ser relevante, tá tendo uma reforma na minha casa, a gente tá lá na casa, aquela reforma acontecendo, né? O quanto isso vai modificar a nossa rotina, vai alterar a nossa rotina. Então, eu posso buscar uma série de dados para poder fornecer uma informação para o meu pai, falando, olha, é interessante mesmo, pai é o melhor mês, ou não é o melhor mês, melhor a gente esperar um mês mais propício, e aí eu trago uma solução, né, para o meu pai, que ele pode me trazer um novo dado, mas esse mês, filho, eu não tenho dinheiro, então você tem que pensar em outro mês, e aí a gente pensa em outra solução, né? Então, essas são as possibilidades da modelagem matemática, certo? E aí temos também, né, a tendência da tecnologia da informação e da comunicação, né, gente? Vem de encontro aí com uma geração cada vez mais conectada, interativa. Então a gente não tem saída, a gente precisa refletir como que a gente vai incluir isso na nossa rotina de sala de aula, como é que a gente vai usar isso a nosso favor, né? E não ficar brigando com essa tecnologia, né? Às vezes a gente briga com a tecnologia, mas não tem saída. A gente precisa, na verdade, incorporar de maneira saudável essa tecnologia na nossa rotina, com os nossos estudantes e com o objetivo da nossa aprendizagem, certo? Então, o professor, ele pode fazer uso dessas ferramentas para auxiliar que os alunos compreendam, por exemplo, conteúdos que exigem um alto nível de abstração. Isso acontece. Às vezes a gente precisa sair do concreto e ir para um nível mais abstrato lá dentro do pensamento matemático. Então, as tecnologias de informação, elas podem me ajudar a fazer essa passagem, né, do concreto para o abstrato, certo? E elas ainda podem auxiliar na relação direta do aluno com o seu objeto de conhecimento por meio da produção de materiais. Então, os alunos podem aprender conhecimentos produzindo conhecimentos, né? Nada melhor para aprender do que ensinar.
Então eles podem produzir podcasts, vídeos, jogos, né? Se na escola estiver sendo, por exemplo, ensinada uma linguagem de programação em blocos, que tem tudo a ver com lógica matemática, mas eles podem, por exemplo, programar um jogo para poder atingir determinada habilidade matemática que é do interesse do professor, né? Um vídeo explicando o conceito, trazendo um exemplo contextualizado do conceito, né? Apresentando para a sala, apresentando para os meus colegas. Então, como que eu posso usar isso a meu favor e a favor do meu estudante? Os podcasts estão super na moda hoje. Então, como é que a gente grava um podcast? Isso vai fazer com que o aluno também traga várias habilidades, né? Ele precisa roteirizar esse podcast, ele precisa pensar no começo, meio e fim, né? Lá em língua portuguesa fala-se muito, né, do começo, meio e fim dos textos, das redações. Então, ele também vai precisar pensar no começo, meio e fim de um podcast, não só no conteúdo, ele vai ter que falar, que vai se referir aí à matemática, mas também toda a organização desse podcast. Então, vai exigir dele muitas outras habilidades. Então, é super válido. E ele vai se interessar, porque é um conteúdo que ele vai poder publicar, vai poder colocar nas redes dele. Então, tem tudo a ver com esse novo momento que a gente está vivendo, né? Da informação muito mais rápida e muito mais acelerada, certo? Aqui tem um exemplo, né, de um aplicativo, que é o Play, tá, pessoal? E aí, por exemplo, é um exemplo, né, onde a gente utiliza a tecnologia da informação e da comunicação, mas através da gamificação de conteúdos. Então, utilizo um game para poder fazer com que ele atinja aí determinados níveis, ele vá subindo de nível, né, ele vá alcançando novas etapas dentro desse game, ganhando, né, novas habilidades, e eu faço com que ele se interesse, se engaje, né, tem aquelas pequenas recompensas de ganhei, né, consegui, ou não consegui, então já sei o que eu preciso fazer de novo quando eu for jogar novamente para poder conseguir atingir o meu objetivo ou o meu prêmio. Então, a gamificação também é muito utilizada para a aprendizagem de modo geral. Isso aqui tá aqui um exemplo, né, do aplicativo Educaplay, que vocês podem buscar, tá? Não só esse aplicativo, mas outros também que possibilitam essa relação com o estudante, tá bom? Muito obrigada pela atenção de vocês, desejo a todos bons estudos. Olá, alunos! Meu nome é Ana Cecília Rodrigues e vamos hoje tratar de aplicações em sala de aula das teorias que vimos logo antes aqui desta aula, certo? Então vamos aqui analisar um estudo de caso, tá? Envolvendo duas ferramentas que nós já vimos, que é a educação midiática e a modelagem matemática. O tema dessa aula é equação de segundo grau, ok? E o público para qual essa aula está sendo ministrado é um público de 9º ano do ensino fundamental. Então vamos para a situação. O professor Cícero, da Escola Estadual Almiro Gomes, dará uma aula de equação de segundo grau para os alunos do 9º ano. Para isso, ele escolheu utilizar a modelagem matemática e a educação midiática como uma maneira de ajudar os alunos a compreenderem o conteúdo significativamente, certo? Bom, então, como que o professor Cícero pensou o desenvolvimento dessa aula? Nós vamos analisar, né? Então, nós vamos estudar esse caso juntos, para a gente também entender quais foram os elementos apontados e levantados nesse planejamento de aula do professor Cícero. Então, vamos dar uma olhadinha no desenvolvimento, né? O professor, então, no primeiro passo, ele explica aos alunos o conceito de equação de segundo grau, certo? E após a explicação desse conceito, ele utiliza materiais midiáticos, como vídeos, podcasts, jogos e outros recursos, né? Então, a questão do professor é despertar o interesse e atrair os estudantes através desses materiais midiáticos. Depois, num segundo passo, o professor vai fornecer uma lista de exercícios com o intuito de que os alunos pratiquem aquele conceito, né, que ele comentou no passo anterior, que ele também apresentou através de algumas ferramentas midiáticas. Então, os alunos vão praticar através de uma lista de exercícios, né, e aí eles vão usar também ferramentas interativas, como aplicativos online, né, para desenhar os gráficos, ou mesmo para resolver as equações de segundo grau propostas pelo professor, comparar com a sua resposta, né. Então, no julgamento do professor, essas ferramentas aí vão ajudar os alunos a compreenderem este conteúdo trazido. Então, perceba que no passo 1, o conteúdo foi apresentado, certo? No passo 2, o conteúdo ele é consolidado, tá bom? Então, aí a gente tem também depois um passo 3, que é a aplicação desse conteúdo numa situação contextualizada, numa situação aí modelada. Então, ele usa a modelagem matemática para introduzir uma situação problema. E aí ele traz a situação problema, que seria o aumento do número da propagação de fake news nas épocas da eleição, certo? Então, ele vai trazer esse modelo, esse problema, para que os alunos testem os conhecimentos consolidados através do desenvolvimento dessa temática. Como se fosse a etapa aí meio que avaliativa também desse processo todo, certo? Bom, então vamos dar uma olhadinha aí, qual foi a ideia, né, para avaliar todo esse processo, para avaliar todo esse desenvolvimento, né? Como proposta para avaliação, eles vão pegar esse modelo, esse problema, né, e vão ter que resolver através da modelagem matemática e vão gerar um gráfico com esses dados que foram encontrados, né, nessa pesquisa que os alunos fizeram. Então vejam que na etapa da modelagem matemática, aqui tá suprimido, né, mas assim, eles utilizaram várias habilidades. Eles tiveram que buscar os dados, fazer uma pesquisa, entender qual era o objetivo dessa pesquisa. Eles já tinham ali o que eles queriam responder, né, o aumento da propagação de fake news em momentos específicos, no caso seria um momento eleitoral. E aí eles foram criar um gráfico onde eles conseguiam mostrar essa questão, né? O quanto isso aumentava ou não em momento eleitoral. E aí eles pegam o quê? Dados referentes a momentos que antecederam uma eleição, então como que era a propagação de fake news no momento que antecedeu uma eleição, no momento da eleição e no momento posterior à eleição, porque eles precisam comparar o momento das eleições com outros momentos para verificar se houve um aumento ou não da propagação dessas fake news, né? Então, num problema como esse, né, além de todas as habilidades matemáticas envolvidas na resolução desse problema, os alunos também precisam
buscar, né, outros conhecimentos. Eles precisam entender o que é uma fake news, né? Como que eu sei que uma notícia é ou não é uma fake news? Como é que eu verifico isso? Aonde eu verifico? Quais são os sites ou os lugares confiáveis de verificação dessas informações, tá? Para eu poder me assegurar de que é ou não é algo que eu posso considerar ou algo que eu não posso considerar, né? Que é subjetivo, né? Se eu tenho uma posição ideológica, eu posso acreditar que aquela notícia é verdadeira, se eu não conferir as fontes dessa notícia. Então veja que mobiliza também outras habilidades, que é o estudante buscar entender o que é uma fake news e como que ele vai verificar, né, se é ou não é uma fake news, tá? E aí sim ele consegue modelar, encontrar os dados, ver a quantidade de notícias falsas vinculadas aí na internet sobre candidatos, sobre posições políticas, e ele consegue fazer um gráfico mostrando se teve um aumento ou não na época das eleições. E aí ele pode descrever aqui, né, um gráfico, né, fazer um gráfico como o do exemplo, né, um exemplo é esse gráfico que ele demonstra em tese, né, vamos supor que ele conseguiu demonstrar, né, que o aluno demonstrou que realmente no período eleitoral todos os candidatos jogam ali notícias falsas sobre seus opositores, né, então há realmente um aumento dessas notícias nesse momento de eleição. E antes você tem um menor número, né, de notícias sobre isso, depois você tem maior número de notícias sobre isso. Então ele pode demonstrar através de um gráfico, né, como vocês podem ver aqui, né, um gráfico que descreve, né, uma curva mostrando que há um aumento, um pico, né, num momento aqui determinado por um tempo, que pode ser um tempo em semanas ou meses, né, então esse tempo aqui é um tempo determinado por uma escala de tempo específica que vai ser encontrada nessa pesquisa, e aqui demonstrando que, por exemplo, né, nesse período que antecedeu e que foi posterior às eleições, houve novamente uma diminuição dessas notícias falsas vinculadas nas redes de comunicação. Então essa pode ser, por exemplo, um exemplo, né, de atividade realizada por um professor em sala de aula. Vamos dar uma olhadinha aqui nas conclusões que a gente chega, né? Nesse formato de problema, perceba que o aluno participa ativamente da construção da solução desse problema, porque ele tem que buscar as variáveis, tem que entender as variáveis, ele precisa pesquisar, ele precisa entender esses conceitos, ele vai precisar buscar sites de referência, né, locais onde ele tem esses dados, né, confiáveis para poder montar esse gráfico, montar essas estatísticas. Ele vai construir essa solução de maneira coletiva, com colegas, mobilizando aí diversos saberes, diversas habilidades matemáticas que ele adquiriu ao longo de toda a formação dele. Veja que assim, não é uma habilidade matemática, né? Ele está mobilizando várias habilidades matemáticas. Ele está construindo essa solução de maneira coletiva com os pares. E esse tipo de estratégia melhora muito o desempenho do estudante, porque o estudante envolvido, né, é um estudante que está mais com a sua aprendizagem mais ativa. Então, esse tipo de temática, que é uma temática atual, né, fala-se muito, né, das notícias falsas vinculadas na internet, ela acaba despertando o interesse do aluno, porque é uma notícia atual, são temas atuais, né? São temas que todo mundo conversa sobre isso. Então, vamos estudar esses temas, vamos entender esses temas quantitativamente, qualitativamente, então isso desperta interesse no estudante. E ao longo de todo o processo, bastante importante isso, o professor ele pode fornecer feedbacks desse processo de solução do problema. Então, em todo momento, o professor vai estar acompanhando essa equipe, esse grupo, né, vai estar construindo esse modelo para encontrar essa solução. E o professor ele pode mediar esse conhecimento, né? Mediar esse conhecimento que o aluno vai trazer das fontes que ele buscou. O professor pode auxiliar esse aluno a fazer algumas reflexões que talvez ele não tenha percebido, não tenha pensado, pode questionar, né? O professor traz muito essa responsabilidade de questionar. Você já pensou nisso? O que você acha daquele ponto, né? Você já procurou dados sobre tais questões e outras, né, envolvidas aí no seu problema, né? O que você acha de ir por esse caminho ou de ir por aquele caminho? O que você acha que faz mais sentido? E o aluno também, como protagonista do seu conhecimento, ele também pode falar: eu acho que esse caminho é mais interessante, professor, mas esse não é tanto, porque ele tem a capacidade crítica, né, de analisar criticamente o seu problema. Ele não é passivo na construção desse conhecimento, ele é ativo, né? Então ele entende que todo conhecimento é intencionado, nenhum conhecimento é neutro. Então ele entende que toda pesquisa tem uma intencionalidade, né? Então ele vai também ter o interesse dele em demonstrar determinadas teses, certo? Então como grupo, eles vão determinar: a gente quer demonstrar essa tese, ou essa situação, ou essa questão. Então a gente vai fazer uma pesquisa que demonstre, né, reforce a nossa tese. Então o aluno também pode criticamente dizer, né, eu quero esse caminho, ou eu quero aquele caminho para a resolução deste problema. Isso é analisar criticamente os dados e as questões colocadas, certo? Muito bem. Bom, vamos lá para um quiz então, né? Vamos falar aí sobre algumas questões que aprendemos, né, ao longo destas aulas. E aí a pergunta que eu faço para vocês é: sobre a sequência FEDAT, aquela estratégia metodológica de resoluções de problemas, né, que a gente viu, responda: em qual das etapas posterior à apresentação da situação ocorre a identificação e a compreensão das diversas variáveis presentes no problema? A alternativa A, na etapa da tomada de posição; a alternativa B, na etapa da maturação; a alternativa C, na etapa da solução; ou a alternativa D, na etapa da prova. Então você pode retornar lá para os slides para dar uma olhadinha também. E eu vou pedir para você pausar o vídeo para responder essa questão. Bom, voltando aqui à nossa questão, vamos para a alternativa correta. Então, a etapa que é posterior à apresentação e onde a gente identifica as variáveis é a etapa da maturação, é onde estou amadurecendo o problema, né? Analisando o problema, analisando as variáveis envolvidas neste problema. Ela é fundamental, pessoal, e crucial para a solução e para a modelagem da solução ao final, porque é nesse momento onde você vai identificar qual é a etapa relevante para a sua solução. O que você precisa considerar dentro desse problema que seja relevante para a solução que você quer encontrar no final desse processo, tá bem? Obrigada pela atenção e bons estudos! Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Ana Cecília Rodrigues e vamos para a aula onde colocaremos a teoria em prática. Vamos verificar a nossa situação problema, né, pensando aí que a gente estudou sobre a teoria das inteligências múltiplas, né, do Gardner, e das atividades, né, que a gente pode proporcionar, diversidade de atividades que a gente pode proporcionar em sala de aula para os nossos estudantes para possibilitar o desenvolvimento de várias habilidades, não só matemáticas, mas várias habilidades. Vamos para a nossa situação problema. Acompanhem comigo.
Suponha que você trabalhe com alunos que demonstrem habilidades em várias das inteligências múltiplas descritas por Gardner. Escolha ao menos uma estratégia pedagógica para cada tipo de inteligência que possa favorecer o desenvolvimento das habilidades inerentes a ela, né? Então a gente vai retomar quais são aquelas inteligências múltiplas do Gardner e a gente vai pensar em que atividades que nós poderíamos desenvolver na escola para proporcionar, né, o desenvolvimento de todas essas inteligências para os nossos estudantes, tá bom? Então vamos lá para a nossa solução. Então, eu liguei aqui para vocês, pelo menos, tá? 2 exemplos, mas a gente vai falando sobre outros ao longo da nossa fala, e de possibilidades aí, de estratégias pedagógicas para o desenvolvimento de cada uma dessas inteligências. Vamos iniciar então pela inteligência lógico-matemática, certo? Que se refere aí a uma inteligência que pode ser desenvolvida através de desafios matemáticos. E aí, quando eu falo desafios matemáticos, pessoal, é sempre importante falar que os desafios são aqueles que envolvem o estudante, né? Que motivam o estudante. São desafios interessantes, contextualizados, que tenham a ver com questões que o estudante esteja enfrentando, questionando, ou que ele próprio traz para a sala de aula e que o professor quer, né, utilizar esse interesse já intrínseco do estudante para poder fazer um problema onde ele se envolva, né? Problemas matemáticos que estão distantes dos estudantes, eles tendem a envolver menos os alunos, motivar menos. Então, vamos pensar em desafios que tenham a ver, né, com as questões e as motivações dos estudantes. Outra situação, né, para desenvolver essa inteligência são os jogos matemáticos, tanto colaborativos quanto jogos individuais. Dama, xadrez, são jogos também muito utilizados para o desenvolvimento lógico-matemático, que exige habilidade de estratégia, habilidade espacial, né, visual, habilidade lógica, habilidade de antecipação de jogadas, né? Se eu fizer essa jogada, ele pode fazer aquela, depois essa, né? Até que eu consigo ganhar dele ou ele ganhar de mim. Então, são essas habilidades que também estão envolvidas nesses jogos matemáticos. Temos também aí a inteligência linguística, né, que pode ser desenvolvida através da criação, por exemplo, de roteiros para teatros, para podcasts, para sketches, né, apresentações ali mais pontuais na escola. Então, o roteiro, existe que o aluno tenha toda essa organização e sistematização, esse começo, meio e fim, e esse desenvolvimento que ele precisa passar, essa ideia, né, que ele precisa passar através da sua mensagem, né, através desse roteiro e dessa apresentação, dessa encenação. A criação também de textos de diversos gêneros, né, uma narração, uma dissertação, uma carta. Então, todos esses gêneros, eles auxiliam na promoção de habilidades linguísticas, né, inclusive aí na promoção de habilidades matemáticas. Porque se eu roteirizo, eu tenho uma lógica para roteirizar, né? Então eu tenho que seguir essa lógica, uma lógica pré-moldada na minha cabeça. Então eu pensei que faz sentido para mim. Então primeiro eu vou começar por esse ponto, depois eu vou seguir para o próximo, depois eu vou continuar até que eu vou finalizar dessa forma. Tem uma lógica, tem um encadeamento de ações, uma ação depois da outra, tem tudo a ver também com o pensamento matemático. Então percebam que uma inteligência, ela se mistura com a outra, não são caixinhas dentro da cabeça, né? Elas vão se misturando, né? Elas são elas não têm barreira, vamos dizer, né? Elas são interconectadas, certo? Então é muito importante que seja pensado aí nessas possibilidades. Próxima inteligência é interpessoal. A interpessoal é aquela inteligência do estudante em relação ao outro. A gente pode aqui promover jogos operativos, né? Debates que são super importantes, interessantes. O trabalho em grupo já promove muito esse momento onde os alunos interagem e trazem colaborações, participações, falam, respeitam a fala do outro, negociam pontos de vista, mas o debate ele é acalorado, intenso e também é muito interessante porque ele traz defesas de pontos de vista, né? E aí é interessante que tenha uma mediação, claro, né? Para que as coisas, né, fiquem mantidas assim dentro de um aspecto pedagógico interessante, mas eles são muito interessantes e válidos também para que os estudantes saibam colocar os seus pontos de vista, defender seus pontos de vista e rebater, né, a argumentação também da outra pessoa em relação ao seu próprio ponto de vista, né? Num ambiente ali controlado, né? E verificado, claro, né, mediado pelo professor. Outra inteligência intrapessoal, que são atividades referentes ao projeto de vida do estudante, né? São possibilidades aí. Aí ele pensar na vida futura dele, como que ele vai desenvolver as suas habilidades profissionais, acadêmicas e pessoais para os seus objetivos profissionais futuros. Uma atividade de feedback também que o professor pode proporcionar a esse estudante, também entra aí como uma estratégia pedagógica para desenvolvimento da inteligência intrapessoal, que eu consigo dizer para o meu aluno não só de forma coletiva, para o grupo, né? O que precisa melhorar comportamentalmente para que tal habilidade seja atendida, mas eu posso também dar um feedback pessoal. Olha, você precisa se envolver mais, né, com uma atividade do grupo, tenta trazer mais seu ponto de vista, né? Tenta também negociar seu ponto de vista, sabe, ceder um pouquinho para o outro poder falar e vocês poderem negociar. Então são feedbacks pessoais para ajudar o aluno a se desenvolver, né, e ter ganhos com esse desenvolvimento. Então tá aí uma possibilidade de estratégia pedagógica. Vamos continuar então nas inteligências. A gente tem também a corporal sinestésica, tá? Que pode ser promovida através de mostras de dança, de torneios esportivos. Então os estudantes adoram porque daí envolve aí também várias outras habilidades, que é de trabalho em grupo, né? Um torneio esportivo, de um esporte coletivo, mostra o quanto eles precisam se unir, por exemplo, em prol de um objetivo, né? Então não é só o corpo dele que vai estar ganhando aquela competição, né? Ou encontrando, né, aquele prêmio final, mas é o grupo. Ele precisa colaborar com o grupo, ele precisa ser um corpo com um grupo para poder atingir o objetivo. Uma mostra de dança também, né? Nós temos um corpo de dança, então todo mundo tem que desempenhar bem o seu papel. Não adianta só eu desempenhar meu papel bem, eu tenho que meu outro colega também precisa desempenhar, então eu vou auxiliá-lo, vou ajudá-lo. Então vejam que são várias habilidades que estão envolvidas aí. Aí temos também a inteligência espacial, que é uma inteligência que pode ser incentivada através de mostras de arte na escola e de trabalhos com representações cartográficas, né? Para o estudante compreender o meio que o cerca, o bairro, a cidade, a localidade, o país, e essas representações, elas são muito importantes para o estudante. Então tá aí uma possibilidade de atividade, né? Com essas inteligências. Tem também desenhos em perspectiva, né? É uma outra possibilidade bastante interessante aí para inteligência espacial. Temos também a inteligência musical, que pode ser promovida através de mostras de talentos musicais, do coral escolar, aulas de instrumento, teoria musical. E assim, gente, a música é cheia de matemática, né? Então, assim, é muito interessante esse aluno que acaba fazendo música, aprendendo teoria musical, entendendo, né, como é que funciona uma partitura, como é que estão ali colocadas as notas musicais, ele entende que tem muita matemática ali, né, que faz muito sentido ali do ponto de vista matemático também, certo?
Temos também a inteligência naturalista, que é aquela relacionada com a explicação dos fenômenos, né, a busca por essas explicações dos fenômenos, que pode ser incentivada através de coleções, né, organizando coleções, expedições pela escola para coletar amostras variadas e fazer parte dessa coleção. Então, é uma inteligência que pode ser incentivada por essa atividade. E por último, a inteligência existencial, que pode ser incentivada através de seminários sobre filósofos, através de clubes do livro, da leitura de biografias, né? E aí tudo isso também discutido coletivamente, o que é muito importante, né, que o estudante faça. Sempre discutir coletivamente, trazer os seus pontos de vista sobre as atividades, que ele também vai crescer muito com isso, certo? Muito bem. Olha, outras possibilidades, né, pra gente trabalhar com essas inteligências, são sempre trabalhos que envolvam um grupo. Né? Então, cada um no grupo pode desenvolver a sua habilidade, né? Dá uma olhadinha aqui na tela para mim. Pode desenvolver a sua habilidade em prol de um mesmo objetivo final. Então, temos aí um objetivo que a gente quer atingir mais, aquele aluno ele consegue desenvolver melhor esse aspecto, aquele um outro aspecto e eu consigo desenvolver outro. Então, a gente se une como grupo para poder desenvolver e chegar no produto final muito bacana e cada um se desenvolvendo no seu lado que é mais confortável, né? Que compreende melhor e que se desenvolve melhor. E temos também as atividades interdisciplinares, né, pessoal? Que envolvem mais disciplinas. Elas são atividades muito reais, porque a verdade é que os problemas na vida real eles não estão colocados em caixinhas, né? Quando o aluno vai para o mundo, ele precisa resolver um problema real, ele não vai procurar a solução em uma disciplina, ele vai procurar em todos os conhecimentos que ele adquiriu ao longo da vida dele, não só cognitivos, mas socioemocionais também, para poder resolver aquele problema. Então é isso que precisa ser bastante, né, pensado aí junto com os nossos estudantes, tá? E por fim, vamos pensar aí qual a importância, né, gente, da gente trabalhar com atividades diversificadas na escola. Primeiro que elas possibilitam que a gente identifique, né, se identifique com o espaço escolar. Todos os alunos passam a se identificar com aquele local, reconheçam aquele espaço escolar como um lugar que valoriza os seus talentos e as suas habilidades, e isso ajuda com que eles se desenvolvam e tragam esses talentos para fora. Eu me sinto reconhecido, me sinto valorizado. Então eu vou trazer esse talento para fora para me desenvolver cada vez mais. Eu não tenho muito habilidade com isso, mas eu quero aprender. Então aqui também é um lugar para eu me juntar ao meu colega, compreender melhor como ele entende essa habilidade, para eu aprender junto com ele. Então que o espaço escolar seja esse local seguro para que esse aprendizado se dê, né? Há melhoras também no quesito socioemocional, né? Eles desenvolvem atividades em grupo, sempre mediadas por um professor. Eles têm um potencial transformador sensacional. Então, o grupo ajuda muito, os pares ajudam muito. O professor é fundamental, é crucial no processo, claro, de aprendizagem, como mediador de tudo isso, mas o grupo, os pares, eles são essenciais, né? Para que esse aluno, ele possa se colocar, ele possa compreender o seu espaço, ser aceito, né? Se identificar com aquele movimento. É muito importante. E por último, né? Essas atividades diversificadas, elas possibilitam que o aluno seja protagonista, que ele seja dono do próprio processo de aprendizagem dele, que ele consiga guiar esse processo de aprendizagem, né? E que ele possa adquirir os conhecimentos que ele queira, que interessem, que ele ganhe autonomia na aquisição desses conhecimentos, que ele aprenda a buscar os conhecimentos de forma autônoma. Então, esse também é uma possibilidade muito bacana dessas atividades diversificadas na escola. Obrigada pela atenção, desejo a vocês bons estudos. Olá, sejam bem-vindos à aula de dicas do professor, eu sou a Ana Cecília Rodrigues. Vamos lá, então. Primeiro, importante ressaltar, né, pessoal, que a gente faz algumas indicações e elas estão sempre disponíveis na nossa biblioteca virtual, né? Você pode fazer o login através do seu AVA e outras podem estar disponíveis em sites acadêmicos como o Cielo, tá? Repositórios de instituições públicas, órgãos públicos, anais de eventos científicos ou periódicos científicos, todos acessíveis pela internet. Importante ressaltar que isso não significa que o protagonismo da sua jornada de autodesenvolvimento deva mudar de foco. Reconhecemos que você é a autoridade máxima da sua própria vida e deve, portanto, assumir uma postura autônoma nos estudos e na construção da sua carreira profissional. Então, vamos lá para as nossas dicas, né, pessoal? A primeira dica é um e-book que fala sobre modelagem matemática, né? Ele traz aí algumas orientações em relação à modelagem matemática, traz exemplos práticos de como vocês podem utilizar essa ferramenta no ensino e na aprendizagem da matemática e reflexões muito importantes sobre esses aspectos. Ele está disponível lá na biblioteca virtual de vocês. É só vocês colocarem modelagem matemática que vocês vão encontrar este material. Recomendo fortemente, tá bom? Uma segunda indicação de leitura é outro e-book também, que fala sobre educação e tecnologias. O nome do e-book é esse mesmo, também está lá na biblioteca virtual de vocês. Se chama Educação e Tecnologias. E ele traz aí uma reflexão sobre o uso dessas tecnologias na educação. E ele vai abordar temas que vai desde a comunicação e a inclusão digital até o uso, né, da internet como um recurso para a sala de aula. Então, se você ainda tem dúvidas ou receio de utilizar a tecnologia na sala de aula, corre lá para esse e-book. É muito bacana, você pode trazer, né, questões ali, reflexões para sua prática profissional e pensar como que você vai aplicar isso na sua sala de aula, beleza? E aí a última dica, né, recomendo muito para vocês, no canal do YouTube, chama History of Science, tem uma entrevista, né, uma breve entrevista com o professor Biratan de Ambrosio, onde ele relata como que ele começou os trabalhos dele com a etnomatemática. Mas é claro, se vocês procurarem também no YouTube, colocarem o nome do professor Biratan de Ambrosio, vocês vão encontrar outras entrevistas deste professor, e tem também livros, né, bastante livro que ele publicou em relação a essa questão da etnomatemática. Recomendo fortemente para que você entenda melhor ainda essa tendência tão importante na educação matemática, tá bem? Nossas referências, né, foram alguns vídeos, né, que nós apontamos aí para vocês, né, a entrevista do professor Biratan, esses e-books, né, e artigo também científico que vocês podem encontrar no Google gratuitamente, tá bem? Muito obrigada pela atenção de vocês e desejo a todos bons estudos.